1 hora, 13 horas. O tempo não para, a informação continua. E dando sequência às entrevistas com os postulantes ao Senado Federal, como tínhamos anunciado, por sorteio, veio como terceiro, hoje nesta quarta-feira, o delegado Alessandro Vieira, que tem 43 anos de idade, é policial civil. Obviamente, né, para prestar o concurso ele tem o bacharelado em Direito Superior completo, o seu grau de instrução. Como disse, 43 anos, ele é afiliado ao Rede Sustentabilidade, que é o partido da Marina. E o número dele é 181, interessante, ele policial 181 é o disco de denúncia. Não sei se ele levar esse 181 para Brasília, o que é que tem? Será que tem denúncia lá? Ou é apenas impressão? Impressão digital, né, delegado? Na delegacia. Tocar piano, 1, 2, 3. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde aos ouvintes aqui de Itabaiana e região. Prazer estar aqui com vocês. A gente vê aqui que você é gaúcho de Passo Fundo, mas você me disse que chegou a Sergipe com 9 anos de idade. Isso, me criei aqui em Sergipe, com meus pais em busca de uma situação melhor de trabalho para eles. Fui aluno do Colégio Arquidiocesano, depois do Visão, me formei na Universidade Tiradentes e logo em seguida fui aprovado no concurso para delegado. Quantos anos, delegado? Delegado há 17 anos aqui em Sergipe. Sabe, né? Onde o vento faz a curva. Eu costumo colocar como primeira pergunta para todos os postulantes, todos os candidatos, por que o senhor quer ser senador? Eu coloquei meu nome à disposição, eu nunca tive nenhum tipo de militância política, nunca fui militante estudantil, nunca fui filiado a partido, sempre toquei minha vida dentro do trabalho técnico, concursado, sem nenhum tipo de envolvimento com política. Mas eu percebi uma necessidade urgente no Brasil, e em Sergipe mais ainda, de renovação. Essa turma que está aí já deu o que tinha que dar, ou melhor dizendo, já tomou o que tinha para tomar, porque a cidade, o estado, cada vez um caos pior, e as mesmas figuras se revezando no poder, fingindo que brigam a cada 2 anos, eles remontam o tabuleiro, mas continuam todos no poder. Os CCs nem mexem, continuam os mesmos, girando de governo em governo. Então você tem que trocar. E a primeira etapa é você colocar o nome disponível na urna de gente honesta, que tenha coragem para enfrentar. Eu já mostrei que tenho coragem para enfrentar essa turma, e vamos fazer isso agora com o apoio da população. A polícia brasileira, o senhor vem, obviamente, né, de uma família grande, como nós conversávamos aqui fora do ar, que em todo lugar tem, não acaba nunca, que quando lhe é dada a oportunidade de trabalhar e há interesse, ela chega, é uma questão de tempo. Sergipe viveu recentemente alguns episódios onde a cúpula da Secretaria de Segurança Pública foi removida e uma investigação em que os competentes policiais sergipanos, que se não são dotados de um aparato tecnológico, científico à disposição, como tem, por exemplo, no paralelo comparativo a Polícia Federal, foram a Salvador e conseguiram fazer uma investigação que se chegou a um celular cujo empresário do lixo teria jogado no lixo, e os policiais, né, foram e trouxeram, e gravações foram feitas. E eu tive uma entrevista aqui com um radialista itabaianense, deputado estadual Gilmar Carvalho, ele me disse que a procuradora Eunice Dantas tem essas gravações. O senhor, obviamente, eu não quero buscar aqui como um indivíduo que causa intempérie na sua categoria, o senhor tampouco é calbuete, mas o senhor é policial, tem um tirocínio investigativo aguçado e não é o indivíduo, como disse aí, que vive atrás de CCs, é concursado e exerce sua função ganhando honestamente. Que parangolé aconteceu no estado de Sergipe com aquela mudança abrupta da cúpula da Secretaria de Segurança Pública, delegado Alessandro? Bom, naquele período eu, como delegado-geral da Polícia Civil, tinha reestruturado o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública, a DELTAP, e com base nesse trabalho, nesse reforço de inteligência de pessoal, nós conseguimos várias investigações que incomodaram os políticos sergipanos. A gente teve investigações que pegaram deputados estaduais, hoje nós temos 2 deputados estaduais em exercício de mandato condenados cada um a 12 anos de cadeia, Augusto Bezerra e Paulinho. Nós tivemos vários vereadores indiciados, denunciados, empresários, funcionários públicos, e isso tudo foi incomodando progressivamente o governo comandado por Jackson Barreto e Belivaldo. As reclamações que ele fazia eram constantes, e no momento em que a gente chegou na questão do lixo, com as investigações que resultaram em pelo menos 3 processos criminais, indiciamentos, e na prisão do proprietário da empresa Torre que foi trazida para Sergipe por Jackson Barreto há 24 anos atrás, quando foi prefeito.
ele aí sim tomou a decisão de fazer a exoneração. Então não houve uma conversa, uma justificativa, uma explicação não. O Jackson Barreto me exonerou e o restante da equipe pediu para sair porque entendeu que a ingerência política não tinha cabimento naquele lugar, porque era um trabalho técnico que ele estava fazendo. Ele não estava escolhendo o alvo. Bandido não tem cor, não tem cara, é bandido. E em Sergipe, infelizmente, tem essa turma da antiga que acha que só pode investigar preto e pobre. Aí a polícia pode jogar dura, a polícia pode botar a cara na TV, o cara vai aparecer num programa de rádio, mas quando é um milionário, não. Tanto é que nós não conseguimos levar o proprietário da torre para o presídio. Ele ficou preso na delegacia por alguns dias, depois foi internado no hospital. No hospital ele foi submetido, graças a Deus, a um homem de saúde impecável, porque ele foi submetido por uma semana inteira a todo tipo de exame que você possa imaginar, e mesmo com a alta ele não foi liberado para o hospital para ir para a cadeia, até porque ele tinha avisado que se fosse para a cadeia entregava tudo. Então a gente tem esse trabalho interrompido, a equipe foi toda trocada, as pessoas que começaram agora a tocar a Deltap, comandadas pela delegada Thaís, são pessoas honestas, são pessoas capacitadas, mas é como um time de futebol. Você tira os especialistas que estão trabalhando, gente conhecida como Daniele. Daniele Garcia é uma referência nacional em combate à corrupção. Ela dá cursos há 7 anos pelo Brasil afora. Hoje ela é delegada da Barra dos Coqueiros. Então a turma que chegou, veio, por exemplo, do Departamento de Grupos Vulneráveis, atendia a violência contra a mulher, até pegar o ritmo e a técnica específica de combater corrupção e lavagem demora. E essa demora, infelizmente, beneficia bandido safado. É objetivo, né? Conciso e direto, né? Categoricamente, no que coloca aqui o delegado dessa camuflagem, desse disfarce que foi feito, mas que ficou parecendo o avestruz, né? Que coloca a cabeça no buraco e o corpanzil ficou de fora. Ontem eu entrevistei aqui, meu caro Alessandro Vieira, o Cadu Silva. Obviamente, ele fez a sua explanação, aquela pergunta que eu te fiz para ele também, como ao primeiro candidato, todos que aqui vêm porque quer ser senador. E ele me disse o seguinte, que busca o voto para ele, mas que também pede votos para o delegado Alessandro. Eu até perguntei para ele, tua candidatura é híbrida? Ele disse, não, é uma questão de dignidade. Ele teceu elogios justificando, não é, argumentando, né, porque estava... Ele é um jovem de 35 anos, um empresário, você tem um pouco mais de idade que ele, mas isso não é fácil de você encontrar na seara política, né? A gente tem tido a felicidade de receber apoio de pessoas de vários partidos. Então, o Cadu, que é candidato a Senado pelo PSL, manifestou. O Milton Andrade, que é candidato a governo pelo PMN. A vereadora de Aracaju, Emília Correia, que é candidata a deputada federal pelo Patriotas, o Dr. Evaldo Campos. Todos eles são de partidos diferentes dos meus, eles sabem que eu não posso pedir voto para eles, embora faça questão de referendar que são pessoas honestas, dignas e merecedoras do reconhecimento cidadão. E estão envolvidos, estão abraçando a ideia de uma candidatura que tem condição de enfrentar os poderosos. Não é fácil você partir para uma candidatura como essa que eu estou fazendo, sem recursos, o partido não tem um centavo, nem eu quero. Nós estamos trabalhando só com doações de amigos, de pessoas que estão acreditando na campanha. A campanha é feita quase toda ela com voluntários. E aí as pessoas começam a abraçar e perceber. E na medida que você vai caminhando pelas ruas, vai vendo a repercussão, a aceitação que a população tem, vai somando as pessoas de bem. E a realidade de Sergipe é essa, não é diferente do Brasil. As pessoas de bem precisam se unir para mudar esse cenário que está aí. Nós vivemos num país e num estado que é majoritariamente ocupado por gente de bem, trabalhadora, e que se permite ser governada por marginais. Se permite ser governada por quadrilhas políticas que estão enraizadas há décadas. Desde o final da ditadura militar é a mesma turma, eles só fazem girar um pouquinho a roda e continuar no poder o tempo inteiro. Tem que mudar. E essa mudança tem que ser agora, porque o Brasil chegou no limite. Falta segurança, falta saúde, falta educação, o desemprego aumentando e Sergipe sempre nos piores indicadores do Brasil. E para mudar tem que tirar a turma antiga e colocar gente nova, com capacidade e coragem, e eu estou me colocando à disposição. Você falou aí realmente é uma campanha franciscana. O fundo partidário não bafejou a rede sergipana, não? A rede não recebeu nenhum centavo em Sergipe, mas de toda forma já tinha anunciado que não queria dinheiro, não aceita dinheiro de fundo partidário. Fundo partidário é basicamente o seguinte: tiram dinheiro do seu bolso, desviam da saúde, educação, segurança, para tentar eleger gente que você não queria que fosse eleito. Então tem deputado sergipano recebendo R$ 1,5 milhão para fazer campanha de eleição.
Quer dizer, se soma 1 bilhão e 700 milhões e 700 mil do fundão partidário, tem mais o fundo eleitoral, o fundo partidário é 900, quase 1 bilhão, e quando vai a dedução do imposto de renda para o tal horário eleitoral gratuito, que não é nada gratuito, fica em torno de 3 bilhões e meio para se colocar. Como você disse aí, aqui no Nordeste a gente tem um ditado que muda as figuras, mas o reisado é o mesmo. O reisado é o mesmo. Então, na mão dos chefões dos partidos, que eu costumo dizer, o pessoal fica aí, eu sei que é de alta periculosidade, o Comando Vermelho, o PCC, não sei, no Rio antigamente tinha também o Comando Jacaré, o terceiro comando, parece que ainda tem um terceiro comando lá para o Rio, mas perto aí dessas gangues, né, que são intituladas como partidos políticos, o senhor tem tirocínio de investigativo com experiência. Como a questão sindical, eu contei hoje aqui, inclusive citei o meu sindicato dos radialistas, até brinquei com o Fernando Cabral, porque sindicato é uma mola só para sindicalista, ele até uma cara que se mexe. Mas no sindicato, se desaparecer 100 reais, o senhor já investigou muitos crimes. Sim. É sua área, é sua praia. Num sindicato, se desaparecer 100 reais, sem ser combinado, é uma briga que fede a chapéu velho. Como é que se desvia mais de 50 bilhões da Petrobras com sindicalistas governando e chegando ao poder através dos sindicatos e controlando aquilo tudo? Não viu nada? Não, não tem condição. É uma quadrilha só que se perpetua no Brasil. Então eles exploraram ao limite os cofres públicos, desviaram os Correios. A Petrobras todo mundo acompanha por conta da Lava Jato, mas os Correios foram destruídos de uma forma tal que hoje nem para comprar, para vender, presta o Correios. E era uma empresa tradicionalíssima no Brasil inteiro, serviços prestados sempre com excelência. É uma prática política. Então eu tive um curso, uma palestra com o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e ele fazia uma explicação daquilo que ele percebe com base nas investigações do Mensalão e do Lava Jato. O sistema funciona de uma forma inteligente. Ele escolhe candidatos, financia esses candidatos, garante a eleição desses candidatos e depois ele passa 4 ou 8 anos recebendo de volta tudo aquilo que ele gastou. E esse dinheiro que é devolvido não sai do bolso do político, ele sai do nosso bolso. São impostos cada vez mais altos, desvios cada vez mais escandalosos e a gente tem que sair dessa armadilha. Começa a sair como? Na eleição, escolhendo gente que não está no bolso dessa turma. Porque quem está no bolso do empresário, quem está no bolso dos esquemas, vai passar o seu mandato inteiro pagando favor. É assim que funciona, sempre funcionou assim. Tem que colocar gente que tem independência. Você pode chegar lá e fazer o que é necessário. Então, por exemplo, nós precisamos mudar os nossos códigos de processo penal. A gente precisa de processos mais rápidos. Mas se eu tenho adversários que têm 12 anos respondendo a processo, você acha que um cidadão desse quer mudar alguma coisa? Quer tornar a justiça mais rápida? Quer tornar as penas mais duras? É claro que não, ele tem medo de ir para a cadeia. Ele quer se proteger a vida inteira. Você acha da prisão em segunda instância? Eu acho que tem que ser a prisão na primeira instância. Na maior parte dos países é assim que funciona. A presunção de inocência, o cidadão que está ouvindo, a Constituição Federal Brasileira e a maioria das constituições dos países garante que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Mas depois que a justiça se manifesta na primeira instância, nos países civilizados do mundo, se inverte essa presunção. Passa a ser presumidamente culpado, começa a cumprir a sua pena. É por isso que você tem no Brasil tanta impunidade e lá fora não. É porque lá fora o cara sabe que processo da cadeia. Aqui não. Eu tenho André Moura, meu adversário nessa campanha, ele responde a 12 processos, um deles tem 12 anos. Tem 12 anos que esse cidadão responde a um processo por desvios na época da Prefeitura de Pirambu. Foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, conseguiu em terceira instância que voltasse o processo para o começo, para começar tudo de novo. Isso não é justiça. Já dizia Rui Barbosa, justiça lenta é injustiça. Ele que foi político, inclusive, senador, né, e foi jurista, claro, Águia de Aia, chegou a dizer, inclusive, que a ditadura mais forte que tinha era do judiciário, porque depois que chegasse na última instância ele decidisse, ia recorrer para onde. Exatamente. Candidato Alessandro Vieira, delegado Alessandro Vieira, com exceção de Antônio Carlos Valadares, que aparece com 18,9%, segundo o Instituto Única, que publicou com a TV Atalaia a última pesquisa. Veja bem, excetuando ele, que ele aparece realmente num patamar mais elevado, quase 19%, 18,9%. Inclusive o único deu 18,9% para ele e deu 18,9% exatos também para o filho. Coincidiu, pai e filho, né? Então, ele vem aqui, por exemplo, o senhor aparece com 5,6%. Na frente do Rogério Carvalho, que tem 4,9%, e o Rogério é do PT, né?
praticamente empatado com o Pastor Heleno do PRB, que tem 5,8. O senhor falou em André Moura e ele está um pouquinho acima, 2 pontos percentuais, quer dizer que diante que de 3 para cima ou para baixo, que o Instituto diz, é um empate técnico, o André 7,6. E, né, o famoso Jackson Barreto, que aparece com 9, entendeu? Está um tanto quanto preocupado agora de marcha ré. A Polícia Federal está querendo saber como é que está a coisa. Me diga aqui, quanto tempo o senhor tem no rádio, na televisão? Quantas inserções, por exemplo, o senhor tem? 30 inserções, na média de 4 segundos. Não tem a menor condição de você apresentar proposta, mal o nome. A minha sorte é que o nome é pequeno, é Delegado Alessandro. E você faz isso nos 4 segundos? Eu confesso que não assisti ainda. A gente tem colocado apenas isso, o nome e o número nos 4 segundos. A gente vai ter algumas inserções de 30 segundos onde você consegue falar um pouco de alguma proposta. Meio minuto, se tiver objetividade, consegue levar Dá alguma pra coisa. fazer. Mas assim, são candidatos que têm concentrados no seu poder um volume imenso de dinheiro. Jackson, Rogério, Pastor Heleno, André, tem todo o tempo do mundo na propaganda, mas acontece um fenômeno interessante. Quando você está com esse dinheiro todo e com esse tempo todo, mas você não tem o que falar, você vai ter que contratar algum grande marqueteiro para inventar uma mentira, para fingir aquilo que você não adianta. É o que você vê no cenário das pesquisas. Por que Jackson Barreto, um homem que já foi tudo no Estado, tem um desempenho tão baixo? Porque o povo finalmente entendeu que o governo dele não presta, que a atuação dele não presta, que aquilo que ele faz é prejudicar o cidadão. Não adianta sorriso fácil, não adianta tapinha nas costas, não adianta simpatia não. Você precisa de gente séria que possa encarar os problemas que nós temos e apresentar soluções de verdade. Então a campanha vem crescendo. É uma satisfação ver as pessoas simples no interior do estado abraçando a campanha, pedindo material para poder divulgar. Tudo voluntário, a gente não paga nada. Tem que ver candidatos como esses daí pagando R$ 1.500 para a gente segurar bandeira e entregar panfleto em Aracaju. Aqui caminhando por Itabaiana, a gente vê dezenas de pessoas com a bandeirinha na mão, recebendo salário, recebendo verba para isso. No nosso caso não, é só voluntário, vestindo a camisa e se empolgando com a possibilidade de mudar. E com fé em Deus vamos mudar Sergipe. Bom, abri aqui um parêntese, nós estamos entrevistando um delegado, chamando a atenção da Polícia de Sergipe, Polícia da Fronteira Noroeste aí, né? Porque em Paulo Afonso o bicho pegou. Estou recebendo aqui do meu amigo Diego, o homem lá do Mr. Shake, uma tentativa de assalto a banco. E como essa rota aqui para Sergipe, né, a fronteira centro-oeste aqui compreendendo a área de Carira, né, tentativa de assalto lá. Aqui, como tem uma velha tônica, né, os carinhas que explodiram o Bradesco de Itabaianinha, foi pro Beleléu. Doutor João Eloy, seus colegas da antiga sempre disseram que o senhor é amigo dos bancos. O Almir Andrade, a minha amiga Lília, desde Olinda, lá em Pernambuco, disse que está sem transmissão. Entendeu? Como é que está aí, Gordinho? Ontem não estava, hoje não estava no aplicativo. Ela está acompanhando a plataforma iOS, o Android lá. E a gente não está aí na conexão que a gente anuncia na abertura do programa. Pode acompanhar aí, fmitabaiana.com.br, Radiosnet, no Garden, Facebook, Instagram, enfim. Não é isso? O senhor falou Sergipe. Sergipe é o menor ente federado, tem 75 municípios, obviamente o senhor residente em Aracaju, que tem o maior contingente eleitoral, a Grande Aracaju também compreende com Socorro o segundo colégio, o Lagarto é o terceiro, Itabaiana é o quarto, e dos demais municípios sergipanos, o senhor tem percorrido o estado de Sergipe, o senhor tem tido, por exemplo, eu acredito que quando o indivíduo, eu já fui candidato, eu também nunca comprei voto, viu, Alessandro? Nem nunca vendi. Eu fui eleito aqui em Itabaiana por 5 vezes, mas deixaram que eu assumisse 4. Criaram um pequeno problema. Eu nunca comprei voto, sempre foi. O rádio ajuda muito, claro. Sim. E desde como você saiba usá-lo, né? Porque é um instrumento de amplitude social para adiantar o lado. Essa é a minha filosofia de trabalho, eu utilizo esse termo. Adiantando o lado. Quer atrasar, vá para outro lugar, não é aqui. Isso. E eu nunca comprei voto e nunca vendi. Tem aquela história, você apoia quem? Vai, não, nunca, vereador, sempre procura os deputados, nunca vendi voto. Eu tenho certeza que o apoio que você tem encontrado nas diversas plagas sergipanas, onde você passa em qualquer município sergipano, ele tem sido espontâneo, não é isso? Exatamente. Nós estamos recebendo convite de pessoas de diversos municípios. A gente já tem aproximadamente 600 voluntários cadastrados, são mais de 50 municípios. E para cada um deles a gente reserva um tempo para poder ir até a cidade, conversar, reuniões de pequeno, médio porte, levando material para que possa ser divulgado o nome a partir do momento que for possível fazer isso. Não é fácil por conta dos poucos recursos, mas por outro lado o fato de Sergipe ser tão pequeno
e ser tão ligada à capital facilita. Então, uma campanha feita basicamente conversando com as pessoas e utilizando muito o rádio. O rádio é o meio mais democrático, ele garante mais tempo para você conversar. O cidadão que está ouvindo a entrevista consegue fazer uma comparação com os outros candidatos, entender com clareza. Então, você tem programas, por exemplo, que tem uma brincadeira divertida que é o de dar nota para os adversários. Me perguntam e tudo que me perguntam eu respondo. Eu não gosto de esconder jogo nem esconder resposta. Mas a maioria dos adversários não tem coragem sequer de dar uma nota para o outro, porque estavam todos juntos no mesmo coxo. Há pouco tempo estavam todos abraçados no mesmo palanque. Então eles não podem falar mal um do outro, eles não podem criticar um ao outro, eles têm que ficar convivendo sempre. E no meu caso não. Eu sou diferente dessa turma, quero mudar, defendo a mudança e tenho capacidade para trabalhar para que aconteça. Você tem plano de saúde, Alessandro? Tenho plano de saúde. Não é dos melhores, mas atende à necessidade. Mas você está sendo postulante é o melhor plano de saúde do mundo. Isso. É o do Senado da República do Brasil. Perpétuo, então logo você bota o pé naquele carpete, você tem direito à sua aposentadoria e você tem direito a um plano de saúde perpétuo para você mesmo e para sua família. Eu já anunciei e no primeiro dia renuncio às duas coisas. Renuncio à aposentadoria, eu tenho profissão, sou delegado de polícia, renuncio a esse plano de saúde eterno, que é uma vergonha. É você humilhar o cidadão comum, porque um senador da República, ele e sua família, eternamente vão ter direito. Mas com esse serviço de saúde que tem no Brasil, você teria coragem de fazer? Olha, sinceramente, eu não quero aqui dizer que sou mais honesto que ninguém. Sim. Cada um, a história nossa, quem escreve a nossa conduta, não é? O Lao Tse dizia, o bem conduzido não será seduzido e o bem arraigado não será desarraigado. Não é? Que o honesto no pouco é honesto no muito e desonesto no pouco é desonesto no muito. Né? Exatamente. Então, veja bem, com um país que vive uma situação dessa, eu poderia abrir mão aí em outras coisas que você falou. Quando chegasse nesse aspecto de saúde com a família, diante dessa situação que a gente vê, as pessoas morrendo na porta dos hospitais, os planos de saúde que você paga, na hora que você precisa tem que entrar na justiça, que eles não querem cobrir, é como seguro. Fica ligando para a gente para fazer seguro de carro, seguro de casa, plano de saúde, toda hora o telefone, até infringir a lei, aquela que não pode estar alugando a paciência de ninguém, eles infringem. Na hora que você precisa, de lá para cá, muitas vezes aí eles negam, criam um protocolo danado. E você tem que entrar na justiça para obter. Então eu não sei se nesse caso da saúde, porque quando eu fui vereador não tinha a lei Capiberibe, mas pela primeira vez a gente fez o seguinte, pegou a prestação de contas de cada centavo que entrou na Câmara, a gente lia aqui, botava no mural da Câmara, enviamos aqui para o Judiciário, para o Ministério Público, Associação Comercial, Rotary Clube, Maçonaria, os clubes de serviço, as entidades de classe, tudo. E não tinha ainda a lei da eu presidi de 2001 a 2002. Porque eu passei mais de 20 anos, quando eu comecei no rádio, dizendo, vem cá, o cobrador de ônibus, todo dia ele presta conta, pô, o caixa da loja, do banco. E por que é que no poder público não pode ser transparente? Você sabe como é que é? A transparência no Brasil é mais opaca do que... Isso, é muito difícil conseguir os dados. O que você acha de 8 anos de mandato para um senador? Eu acho excessivo. Eu sou contrário à reeleição para majoritários, acho que a gente tem que acabar com a reeleição. Você ter casos como esse de Valadares, 24 anos, caminhando para 32 anos de Senado, é um desserviço para a democracia. A democracia tem que ter giro de pessoas. Eu sou contrário a toda forma de privilégio, e a questão da reeleição é um privilégio, porque o candidato parte de uma situação altamente privilegiada para a disputa. É preciso dar o exemplo, cortando os privilégios todos que você tem lá. Um senador da República custa algo como R$200 mil por mês. Um senador honesto, que trabalha de uma forma objetiva, eu tive lá em Brasília conversando com o senador Regufe, do Distrito Federal, que é um exemplo de economia, e ele me mostrava os dados, e um senador que trabalha como ele tem condição de economizar até R$18 milhões ao longo dos 8 anos de mandato. 18 milhões de reais. Só com a economia no exercício do mandato. Então o senador pode empregar 55 assessores. O Regufe emprega, salvo engano, 9 ou 10. É o padrão que a gente quer manter também lá no Senado. 9 ou 10 pessoas, não mais que isso, você atende perfeitamente um serviço de alta qualidade. Você não precisa ter 2, 3 carros à sua disposição. Você não precisa ter toda aquela coisa de privilégios, de vantagens que estão arraigadas no político tradicional brasileiro. Então é muito exemplo. E a questão da saúde é aquela situação. Eu trabalho, tenho meu emprego, minha esposa trabalha. Os nossos 3 filhos são bem assistidos do ponto de vista de saúde, educação. Eu não vejo necessidade de criar um privilégio tamanho só por conta de ser senador da República. O senador é um servidor público, ele está prestando um serviço voluntário, temporário à sociedade. A gente tem que retomar esse entendimento antigo. Quando você lembra de um nome como o do Rui Barbosa, por exemplo, você lembra disso, um cidadão que se dispõe a prestar um serviço para a sociedade, e não um cidadão que vai lá para se servir, para poder fazer negociatas, para poder botar a família inteira no poder.
como a gente tem aqui, capitanias hereditárias de poder em Sergipe, grandes famílias que se sustentam ao longo de décadas do poder público estadual e federal. Tem que cortar isso, vamos cortar nas urnas. E se pondera de forma que fala o que pensa, e se tiver a chance, você vai ter que fazer a parte mais difícil, que é fazer o que fala. Sim. Eu vi uma homenagem uma vez, uma homenagem póstuma prestada a Mário Covas no Senado. Aquele Bernardo Cabral, que foi ministro da Justiça, foi senador pelo Amazonas, ele disse que o Covas tinha uma qualidade que era rara em meio à política brasileira. Diz que ele falava o que pensava, que você sabe, político geralmente não fala o que ele pensa. Se ele falar o que ele pensa, o povo corre. E que mais ainda, que ele fazia o que falava. Isso mesmo. Então, veja bem, você tem sido muito firme, eu diria, nas suas propostas. E quem vai, eu não posso, em hipótese nenhuma, dizer, não é? Quem vai dizer a população, quem vai ocupar as cadeiras do Senado. Você sabe os obstáculos que tem pela frente. E o que a gente percebe, pelo menos assim na minha limitadíssima condição de camelô do rádio, já entrevistei muitos políticos, você tem demonstrado uma firmeza em termos de o objetivo a ser alcançado. Claro que tudo na vida você o abraça ou você fica tergiversando e não vai a canto nenhum. Mas eu vou fazer o seguinte, viu? Eu vou deixar uma pergunta no ar. Nós vamos a um rápido faturamento comercial para depois voltarmos à conclusão da entrevista. A pergunta que eu vou deixar no ar é a seguinte: com o corporativismo que existe numa casa onde 81 integram a Câmara Alta, e que a maioria das figuras que lá se encontram foram figuras que governaram seus estados. Eles têm um emaranhado de influência em torno do poder. Você não teria medo, talvez a palavra não seja essa, mas eu vou colocar medo mesmo, entre aspas, de ficar como um peixe fora d'água lá dentro, não, naquele aquário senatorial? Daqui a pouco a gente volta com Alessandro Vieira. Francis de Andrade. 1h34, 1h34, o tempo não para, a informação continua. Nós estamos entrevistando o candidato ao Senado Federal, delegado Alessandro da Rede, que vai concorrer com o número 181. O senhor tem uma memória boa, a pergunta ficou no ar, o senhor vai para uma casa que tem uma tradição de que governadores, ao concluir seus mandatos, vão lá, né, para a senatória, e diante de um corporativismo, da longevidade, chega um jovem delegado, eu diria não tão jovem cronologicamente, mas politicamente sim. É um estreante. E o senhor não iria sentir um peixe fora d'água lá no aquário senatorial? O senhor usou exatamente a mesma imagem que eu tenho utilizado, que é de um aquário, né? As pessoas vão para Brasília, se escondem no aquário e ficam administrando de lá, sem contato com a realidade. O que nós pretendemos fazer é justamente quebrar as paredes desse aquário. A gente tem que permitir que o oceano administre, não o aquário. A gente tem que garantir que o cidadão possa se envolver cada vez mais com a decisão política. A gente conhece bem, a história mostra que quando a população se manifesta, a imensa maioria desses políticos abaixa a cabeça e obedece. Eles não querem confrontar o povo porque eles não querem confrontar o voto. Hoje eles vivem num conforto muito grande porque ninguém denuncia, ninguém enfrenta, ninguém apresenta alternativas. Parece que é tudo igual. Como parece que é tudo igual, o cidadão se desanima. Você vê hoje as pesquisas apontando metade da população sem querer sair de casa para votar. E eu compreendo perfeitamente e concordo. Quem é que vai se animar a sair de casa para votar para escolher entre Jackson, Valadares, André e Rogério? Não tem como se animar com isso. Então é um desafio muito grande você trazer a população para perto desse movimento novo. É uma nova política que está sendo construída, longe dos partidos tradicionais, longe desses esquemas de financiamento, buscando conversar com as pessoas. Então, chegando a Brasília, eu tenho absoluta certeza, nunca me intimidei em lidar com figuras poderosas, não vai ser dessa vez. Tenho a certeza que chegando lá vou conseguir rapidamente compreender como funciona o giro político interno e saber utilizar a opinião pública, a manifestação do cidadão, para forçar a aprovação daqueles projetos que nós precisamos. Nós precisamos mudar muita coisa, o Brasil precisa mudar muita coisa em termos de leis e precisa de gente com coragem e capacidade para fazer isso. Delegado Alessandro, quem são os seus suplentes?
Os meus suplentes são o primeiro suplente Fernando Carvalho, que é um jovem ambientalista, fundador da rede aqui em Sergipe, e o segundo suplente o Major Ildomário, da Polícia Militar, foi comandante da Guarda Municipal Nacional de Socorro, participa da Associação dos Militares. São figuras que estão me ajudando muito para manter um padrão de comportamento. É gente que tem sua profissão, tem sua carreira, não faz da política um meio de vida e que tem um forte objetivo de renovar a prática política brasileira. E tenho certeza que vão me ajudar nessa batalha. Meu caro candidato Alessandro Vieira, dada a exiguidade do tempo, nós estamos chegando no patamar de limite para todos os candidatos. O senhor tem 2 minutos para acrescentar aquilo que nossa curiosidade jornalística tenha deixado escapar e que seja do seu interesse para alcançar, não é, a nossa audiência, que graças a Deus e essa gente inteligente que continua ligada com a gente é boa para fazer sua conclusão no sentido de sua caminhada ao Senado Federal. Bom, primeiro de tudo agradecer a oportunidade e o espaço. O rádio vem fazendo um papel importantíssimo pela democracia em Sergipe e no Brasil. A FM Itabaiana aqui de parabéns pela estrutura, pela qualidade das perguntas e do trabalho que fizemos. Pedir ao cidadão sergipano, em especial o povo aqui da Serra, que abra os olhos e veja que desta vez tem gente diferente na urna para você escolher. Se você está revoltado, quem está aí, está sentindo falta de saúde, de segurança, principalmente aqui na Serra, de educação, de oportunidades de emprego, a hora é de mudar na urna. E você tem uma alternativa concreta, o delegado Alessandro, número 181, vai ter a capacidade de fazer para você aquilo que você sonha em termos de política. Leis mais duras, processos mais rápidos, o fim da impunidade. Combater essa corrupção que ataca o Estado brasileiro de todas as formas e garantir que sobre dinheiro para fazer aquilo que nós precisamos. Eu agradeço demais a oportunidade e tenho certeza que vamos estar juntos nessa luta pela renovação. E agradecer também a presença da Laísa Bonfim, que vem assessorando aqui o delegado Alessandro. Candidato, delegado, cidadão, boa sorte na sua caminhada. A campanha política é uma coisa estafante, tem que ter muita compreensão da família, não é? Mas principalmente a firmeza de propósito e na vida tudo que vale a intenção. Eu coloco como seu juiz, sua consciência, porque eu sabe perfeitamente qual é seu objetivo, qual é a sua intenção. E o que eu tenho a desejar é que, como cidadão, como ser humano, você faça a sua travessia com a firmeza que você demonstra e com o espírito de paz predominante em toda a sua trajetória. Muito obrigado e vamos em frente. Boa tarde. Boa tarde. Tranquilo. Minha cara Laísa Bonfim, muito obrigado. Bom trabalho para você e boa sorte também na campanha.